para algumas perguntas e ao fim das apresentações teremos cerca de 30 minutos para um debate sobre os assuntos abordados, que são muito caros para todos nós. Então vamos começar as apresentações. Eu chamo para iniciar a sua apresentação o Felipe, que vai falar um pouquinho para a gente. Se vocês quiserem dar uma viradinha de cadeira. Bom dia a todos. Pessoal, eu sou o Felipe, sou engenheiro florestal, formei lá na Universidade Federal de Lavras. Eu sou natural de Bragança Paulista. Apesar de não ser do Vale do Paraíba, Bragança não ser do Vale do Paraíba, lá a gente tem acesso à rede de vanguarda, então eu conheço bastante da história do Vale do Paraíba, de assistir TV desde criança aqui, né? E já ouvi falar muito nessas cidades, dessa importância histórica do Vale. E ao longo dos anos, né, trabalhando nessa frente de restauração e meio ambiente, eu conheci o Vale do Paraíba com outro olhar, com o olhar das montanhas, com o olhar dos remanescentes florestais que a gente tem aqui com tanta biodiversidade. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar na SOS Mata Atlântica, que é uma ONG que foi fundada em 1986, tem a missão de inspirar a sociedade em defesa da Mata Atlântica. E hoje eu vou contar para vocês um pouco aqui toda essa importância do Vale do Paraíba aqui para a gente, como esse patrimônio ambiental em um ponto relevante dentro da Mata Atlântica, né? Como um lugar para conservação e restauração. Bom, então a Mata Atlântica, só para contextualizar, ela está presente em 17 estados. Toda essa área em verde que a gente está vendo é a área de abrangência da Lei da Mata Atlântica, é uma lei de 2006. A Mata Atlântica é o único bioma que vai ter uma lei específica, né? Uma lei que protege especialmente. Todos os outros biomas estão protegidos à luz do Código Florestal, mas a Lei da Mata Atlântica, que é essa Lei 11.428 de 2006, ela foi construída, desenvolvida e com muito apoio da sociedade civil. A SOS Mata Atlântica deu um apoio muito grande no passado para que essa lei fosse implementada, e ela é importante que ela é mais restritiva em alguns aspectos. Então, entendendo o nível de degradação e a importância da biodiversidade da Mata Atlântica, ela considera isso para ser uma lei mais restritiva do que os outros biomas. A Mata Atlântica também é considerada um patrimônio nacional pela Constituição de 88, então tem tudo a ver com o que a gente está falando e conversando aqui. Um pouco, né, por que a Mata Atlântica é tão degradada tem a ver com isso também, né? 72% da população brasileira mora na Mata Atlântica e ela concentra 80% do PIB nacional. Então a gente está gerando muito recurso nessas áreas que são de Mata Atlântica, tem muita gente morando, e a gente tem que entender que as pessoas também são parte da Mata Atlântica. A gente também que mora aqui somos seres da Mata Atlântica, e a gente vai viver integrado, não tem mais como separar o ser humano da mata, a gente vai viver integrado, e a gente tenta construir maneiras, né, onde a gente consiga ter esse meio socioambiental aí equilibrado. Também tem uma grande importância frente às águas, né? 9 das 12 grandes bacias hidrográficas estão na Mata Atlântica, é considerado um hotspot mundial de biodiversidade, né? Aqueles pontos onde tem muita biodiversidade, que é importante para conservar. A Mata Atlântica e o Cerrado no Brasil são considerados hotspots. E aí a gente tem essa diversidade, né? Essa riqueza enorme de espécies, né? De plantas, 20 mil espécies de plantas, sendo que 6 mil são endêmicas, que só existem no bioma. A gente tem muitas endêmicas na Serra da Bocaina, muitas endêmicas nas áreas altas ali, né? Da Serra da Mantiqueira, no Itatiaia, nesses parques todos, né, nos campos de altitude. A gente tem uma riqueza enorme de fauna também, aves também principalmente. E aí a gente tem que olhar para o histórico de degradação da Mata Atlântica, que tem tudo a ver com, né, o histórico dessas construções que a gente tem aqui e como que a gente, qual é a situação que a gente está hoje. Então, desde o início ali da invasão portuguesa, em 1500, a Mata Atlântica começou a ser degradada com a retirada do pau-brasil, né, predatória mesmo, e de outras espécies de madeira importantes que não são tão consideradas pela história. Aí a gente iniciou o ciclo da cana-de-açúcar, muito no Nordeste, tudo mais, nas áreas do Rio de Janeiro, e aí com a monocultura do café no século XVII, essa região do Vale do Paraíba começou uma degradação, uma escalada na degradação da Mata Atlântica. O café teve muita importância econômica, e o café era visto muito como o inimigo das árvores. As árvores são inimigas do café por causa da sombra, né? Tinha-se aquele olhar que não pode ter um pouquinho de sombra que o café não vai produzir nada. E aí tinha-se essa cultura desses morros do Vale do Paraíba de botar fogo mesmo, tirar tudo possível e a gente plantar só o café, né? Monocultura extensiva. Com a crise de 29, né, e o café foi perdendo
perdendo importância no Brasil, ele foi migrando para as regiões mais do interior do estado, onde é a nossa sede em Itu, por exemplo, é uma região, é uma fazenda que foi uma produção de café, uma fazenda de café um pouco mais recente do que essas que a gente tem aqui na região. Então ela tem estruturas um pouquinho mais recentes, apesar de históricas também, mas umas estruturas um pouquinho mais recentes. O café produzido era um outro café um pouquinho mais moderno também. Então o café foi migrando, né, para o interior do estado ao longo dos anos, principalmente depois da crise de 29. E aí a gente tem, nesse momento, que o Renan já me trouxe um pouquinho contextualizou da história da região, mas a expansão da agricultura e da industrialização também tem tudo a ver com a ocupação aqui dessa região, né, com as fábricas, essa foi uma das primeiras fábricas que a gente teve aqui na região. E a industrialização começou a também causar a degradação da Mata Atlântica, tanto para construir as plantas, quanto para usar água, usar minérios, né, e usar a madeira como lenha, como fonte de energia. Então tudo isso foi contribuindo para a gente degradar a Mata Atlântica, assim como a gente tem hoje aqui na região do Vale do Paraíba. E hoje, mais recentemente, a gente tem a urbanização e a agropecuária como os principais vetores. Aqui na nossa região, o estado de São Paulo como um todo, é a expansão urbana, o principal, esse desmatamento pulverizado que a gente chama, né? Então muitas áreas que são invadidas por falta de planejamento urbano, por falta enfim, né? Essa questão do planejamento mesmo. Então esse desmatamento vai comendo as matas pelas bordas aí, e se a gente não proteger isso é muito difícil de manter, de cuidar disso, né? De preservar mesmo. E aí trazendo um pouco do cenário da Mata Atlântica como um todo, né? O que a gente está vendo então é o mapa de aplicação da lei da Mata Atlântica. Se vocês compararem esse mapa com o mapa do IBGE, que é uma fonte oficial, vocês vão ver que tem algumas regiões aqui que são diferentes, né? Que não tem essas áreas, porque o IBGE ele olha com um outro óculos, vamos dizer assim, ele olha com um óculos menos potente. O tamanho do pixel, sendo muito técnico, né? O tamanho do pixel da imagem ali é maior que o IBGE analisa do que o que a gente propôs na lei da Mata Atlântica no passado. Então, a gente considera umas áreas que são de encrave. Essa área aqui, por exemplo, que pega a região da Serra da Capivara, lá no Piauí, né? São áreas de encrave de Mata Atlântica e outros biomas que a gente chama. A gente tem as áreas que são de ecótono, são essas áreas de transição com outros biomas, com cerrado, enfim. Então, são regiões que no mapa do IBGE não aparecem tanto. Então, eu sempre oriento, quando vocês forem falar de Mata Atlântica, tentar levar um mapa que é considerado na lei, né? Na aplicação da lei da Mata Atlântica. E hoje a gente tem essa situação. Vocês estão vendo nesse mapa aqui em amarelo, é pastagem, um misto de pastagem com esse mosaico de usos. Então a gente tem 26%, 24% de pastagem, 14% do mosaico de usos. Esse mosaico são áreas que ela está crescendo, a vegetação, aí a pessoa, o proprietário da área, deixou ali um pousio por 4, 5 anos, depois ele vai lá e corta aquela vegetação que regenerou e usa de novo, ou ele está produzindo alguma cultura ali, deixa uns 2 anos sem nada, depois volta a produzir, eles entram nesses mosaicos de uso. A gente tem 24,5, 24,3 de floresta, o que a gente está vendo aqui são remanescentes florestais pela Mata Atlântica, para ter uma boa noção de como ela é pulverizada, né, na paisagem. A gente tem o maior contínuo que a gente vai ter aqui mesmo, onde a gente está, que pega a Serra do Mar, né, Bocaina, Serra do Mar, e desce até Santa Catarina. Esse é o maior contínuo que a gente está tendo na Mata Atlântica hoje. E a gente tem, né, lógico, a agricultura, né, e outros usos da terra. E aí esse mapa ele mostra um pouco do tamanho do problema que a gente causou ao longo dos anos, né, com essa expansão. Então, primeiro que a gente deveria ter, que a gente poderia ter de Mata Atlântica, e o que está em verde escuro é o que restou hoje, trazendo bastante destaque para esse contínuo que é a região que a gente está, né, pega o Vale do Ribeira, vai indo descendo no sentido Paraná ali, como o maior contínuo de vegetação que a gente tem, principalmente de floresta umbrófila densa. Então ela cobre 15% do território nacional e tem 24% da sua cobertura original preservada. E aí a lei da Mata Atlântica, né, mais uma vez falando da lei, a SOS Mata Atlântica nasceu com esse objetivo de proteger a Mata Atlântica, né, e principalmente com as 4 frentes, né, enfrentamento das mudanças climáticas, a restauração florestal, as áreas protegidas, né, o apoio às áreas protegidas e a água limpa, né, a garantia de água limpa para todos, é um direito que está na nossa Constituição, inclusive, né. E aí, mais recentemente, a gente definiu como território prioritário essas duas bacias, essas duas regiões aqui, que eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Acho que estou passando esse contexto que faz bastante sentido o que a gente está estudando da região com o que a gente pode mostrar para vocês nessa conversa. Então, essas bacias elas estão pegando as porções médias do Rio Paraíba do Sul e do Rio Tietê. A nossa sede está mais ou menos aqui em Itu, né? Aqui cidade de São Paulo,
Então, a gente entendeu que essa região ela tem desafios modernos aí da Mata Atlântica, desafios que a gente percebe por toda a Mata Atlântica, e que se a gente considerar transformar esse território aí num território mais resiliente, um território com mais vegetação, um território mais sustentável, vamos dizer assim, a gente consegue replicar isso para outras regiões da Mata Atlântica. Então foi esse o nosso objetivo. E aí, os desafios contemporâneos da Mata Atlântica, né? Muitos deles vocês já ouviram, imagino que todos, né? Mas baixa cobertura, a necessidade da gente restaurar e conectar os remanescentes que existem, a alta densidade urbana e populacional nessa região toda que está no mapa, aqui tem 12 milhões de pessoas morando, grande importância econômica, atividade agropecuária, atividade industrial, o estresse, o risco de colapso, né, de serviços ecossistêmicos, né, a provisão de água. A gente já sabe que tem várias cidades do Vale que têm dificuldades na coleta de água do Paraíba, risco de tragédias ambientais por eventos climáticos extremos. A gente não precisa nem falar o que a gente viu no Rio Grande do Sul, né, no ano passado, a existência de unidades de conservação ameaçadas, o risco de extinção de espécies ameaçadas. Então essa região, ela condensa todos esses desafios, esses poucos desafios que a gente tem aí da Mata Atlântica. E aí, olhando aqui, né, são 5,5 milhões de hectares, essa região toda, 170 municípios e 12 milhões de pessoas. E aí, olhando mais uma vez para o uso do solo, agora focando na região do Vale do Paraíba. Só para deixar claro, essa bacia que a gente delimitou, né, essa região que a gente delimitou, uma região que conversa, além com esses desafios, com a nossa atuação também, né? Então, ela não pegou a bacia toda do Paraíba do Sul. Foi um recorte da bacia que a gente entende que tem mais problemas que a gente consegue ajudar a resolver e que tem também que a gente tinha um histórico de atuação, que a gente conseguia, né, ser permeável no território. Então, quando a gente olha para o uso do solo, a gente percebe que a gente tem 40% de floresta nessa região. Um grande destaque, né, para a Mantiqueira e para a Serra do Mar, que se une aqui com a Serra da Bocaina. 40% está acima da média nacional, que é 23%, 24%. Então, a gente percebe que essa região já tem um elemento a mais, né? Tem um pouco mais de floresta do que o restante. E a gente percebe também que o que domina o mapa é esse amarelo aí, que é pastagem mais uma vez, né? A pastagem ela substituiu o café no ciclo, né? Depois que o café perdeu importância, começaram a pastagem. Hoje em dia aqui no Vale, o gado leiteiro tem muita importância, né? É bem relevante, principalmente nessa região do Vale Histórico. Já existem até conflitos como a expansão das monoculturas de eucalipto, elas podem afetar essa produção mais familiar do leite aqui na região, essa relação com os pecuaristas da região. Mas a gente sabe que as pastagens, elas não são os melhores ambientes quando a gente pensa em biodiversidade. Elas conservam um pouco de biodiversidade e a gente entende, claro, que o uso, né, desses territórios para a produção de gado é extremamente importante, é o recurso que a região consegue produzir muito forte, mas a gente precisa recuperar e conectar esses fragmentos que existem para a gente não perder biodiversidade. Então, as pessoas que trabalham hoje com café aqui na região, com leite na região e com gado de corte também, pastagens em geral, são grandes parceiros nossos aí, são pessoas que a gente pensa em estreitar muitos laços, porque não dá para a gente fazer um território só com floresta mais, igual a gente olhou naqueles mapas antigos, né? A gente tem que respeitar as pessoas que estão usando esse território e fazer com que ele seja também ambientalmente sustentável, além de ser produtivo, né? Claro. Então a gente tem essa condição, né? De 39% de áreas com floresta, com pastagem e 40% com floresta. E a gente vê pouquíssima agropecuária, né, nessa região, principalmente perto das cidades, ali no eixo, né, mais a parte plana do mar e tudo mais. E aí, pensando nisso, a SOS Mata Atlântica desenvolveu 3 diagnósticos aí com parceiros para entender esse território que a gente está atuando, não só o Vale do Paraíba, mas também o Tietê, né? Entender o que tem nesse território, quem está usando, qual que é o tamanho de propriedade, quais são os tipos de vegetação, quais são os tipos de solo. Não, é um levantamento bem denso, eu não quis entrar em detalhes aqui, eu trouxe só os 3 para vocês, mas o primeiro é uma parceria com o Instituto IP, também uma ONG, que sediada em Nazaré Paulista. Eles fizeram um diagnóstico principal e as análises territoriais para a gente. Eu vou trazer um pouquinho para vocês. O segundo estudo é em parceria com o LEPAC da USP, é o Laboratório de Ecologia e da Paisagem, né, e Conservação lá da USP, definindo alguns cenários de priorização. Também vou mostrar um mapa para vocês entenderem qual que é o produto final que a gente chegou. E esse terceiro estudo, que é com a Universidade de Stanford,
que traz, né, uma modelagem dos impactos da restauração sobre a qualidade da água. Então, tudo isso pensando no planejamento, né, porque a gente é uma ONG, a gente depende de doações, a gente depende de parceiros que investem na gente, e a gente tem um dinheiro que é finito. Então, se a gente conseguir aplicar isso nas áreas que vão ter maior impacto, né, a gente fazer mais com menos, para a gente é muito importante para a gente conseguir demonstrar que está sendo efetivo esse resultado, né? E aí, alguns dos dados que já trazem uma importância para a região, esse primeiro aí é a ocorrência de espécies ameaçadas, né, e endêmicas. Vocês podem perceber que ali está classificado no primeiro mapa as áreas em vermelho, a área da Serra do Mar, Serra da Bocaina, né, e a Mantiqueira, que são as áreas que mais apontaram no nosso mapa como uma ocorrência de espécies ameaçadas. Foi feito um levantamento, né, de avaliação de ocorrência, tanto flora e fauna, né? Então, entendendo quanto que essas espécies ocorrem em todos esses fragmentos da região. E a gente percebe que a maior biodiversidade que a gente tem no território está localizada aqui no Vale do Paraíba, nessas serras. Esse segundo mapa é o índice Shannon, ele traz a diversidade florística, uma análise em uma satélite. Então, ele pega uma imagem satélite e vai avaliar a diversidade daquela área de acordo com a diferença da reflectância dos pixels. É um negócio bem complexo que a gente não precisa entender agora, mas ele analisa a diversidade da área, né, a diversidade florística da área pela imagem satélite. E a gente também percebe aqui a Serra do Mar e a Bocaina e a Mantiqueira como muito importantes para essa conservação da biodiversidade. Quer dizer que são os fragmentos mais biodiversos que a gente tem. Desses dois mapas, a gente consegue derivar esse índice integral de conectividade. Só para contextualizar vocês, a conectividade é a conexão da fauna, né, principalmente para a fauna caminhar e ter abrigo, ter fonte de comida e ter água. Então, a gente conectar esses fragmentos, a gente garante biodiversidade. Em linhas gerais, é isso. E esse índice integral de conectividade, ele traduz aqueles estudos na importância dos remanescentes florestais para a conectividade. Ou seja, de todos os fragmentos que estão existindo aqui acima de 1 hectare, os que a gente mapeou, quais são os mais importantes para a gente conectar a biodiversidade? E mais uma vez, a Serra da Bocaina, a Serra do Mar e a Mantiqueira aparecem muito fortes. A gente percebe que tem outras regiões aqui. Essa imagem não está tão boa, tem até algumas áreas que estão mais em branco aqui, que correspondem a essa primeira classe. Então, não quer dizer que aqui não tem vegetação. Quer dizer que essas regiões são mais importantes para a gente conservar a biodiversidade e ter, né, conservar o que a gente tem hoje, né, da Mata Atlântica, que a gente consegue salvar até hoje. Luiz, a palestra do Silvio. Tá bom. Bom, então aquele mapa, né, mais uma vez, o índice integral de conectividade que eu mostrei para vocês, então a importância dos fragmentos da conectividade, a gente gera alguns cenários. A nível municipal, quais são os municípios mais eficientes para a gente implementar conectividade? Ou seja, aonde que a gente vai recuperar a vegetação que vai ser mais eficiente para a gente recuperar essa conectividade? A gente vai recuperar 1 hectare. Se a gente recuperar 1 hectare aqui, que está verde, o mais escuro significa o que é mais incremento. 1 hectare aqui e 1 hectare aqui, essa região vai ter muito mais conectividade, vai ser muito mais benéfico para a fauna. Ou seja, para esse olhar da conectividade, a gente está maximizando esse recurso. Então, para a gente, isso é muito importante. E da mesma maneira, para conservar a conectividade, pensando nos fragmentos que existem hoje, quais que talvez a gente pode transformar numa unidade de conservação, seja particular, seja pública, que vai garantir que aquela área não vai ser desmatada e que ela vai continuar fazendo esse serviço de conectividade. Então, esse mapeamento todo, ele ajuda a gente a tomar decisões estratégicas e a nível municipal. Isso é importante para a gente desenvolver política pública, porque a SOS Mata Atlântica, as outras instituições, precisam acessar outras regiões também. Então, é importante criar uma cadeia que funcione bem na região e deixar esse legado para que as instituições locais consigam rodar com isso e com esse olhar, né, de conservar o que a gente entende que é importante. Mais um dado relevante, pessoal, que vocês não precisam anotar agora nada, não vou fazer chamada oral nem prova depois, mas é só para vocês entenderem o contexto. Os passivos ambientais dessas áreas. Então, a gente olhando para as APPs, que são as áreas de preservação permanente, aquelas áreas obrigatórias de restauração e conservação ao lado dos rios. Essas áreas são garantidas pelo Código Florestal que elas têm que ser recuperadas. A gente fez uma análise desse território todo, e aí dando um zoom, lembrando daquelas mesmas cores que a gente fez que estão aqui de uso do solo, aonde está amarelo é pastagem, aonde está verde é floresta, aonde está azul é água. Então, a gente fez essa análise das APPs, que são onde os proprietários rurais vão poder restaurar,
aonde tem mais passivo e qual é a quantidade de passivo. Pode passar, né, por favor. Mais uma, por gentileza. Então, no território todo, a gente tem 314 mil hectares de passivo de vegetação. Essa vegetação que a gente chama de vegetação de APV, que a gente chama de restaurável. Então, a gente já tirou as áreas que são de floresta, já tirou as áreas urbanas, a gente está deixando aqui só as áreas que a gente sabe que dá para fazer floresta, que dá para recuperar a floresta. São 314 mil hectares. Isso é muita coisa, é muita coisa. Aí eu fiz um recorte para a região aqui, considerando esses municípios que são os nossos municípios prioritários para atuar nessa região, nossos municípios pilotos para a nossa estratégia. Bananal, Barreiro, Areia, Silveiras, Cachoeira, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz e Passaquá. Principalmente esse. Toda a bacia, né, que eu falei para vocês, está na nossa estratégia, mas esses são que a gente está definindo como piloto. Tudo isso que vocês estão vendo em azul aqui são APPs restauráveis. São áreas que a gente tem que, olhando para o Código Florestal, a gente deveria ter vegetação e a gente hoje não tem. É absurdo, né, olhar isso. Soma 62 mil hectares. É muita coisa, gente. Para vocês terem uma ideia, a SOS Mata Atlântica plantou na vida toda dela, desde 2000, trabalhando com restauração, 24 mil hectares. Então, só nessas regiões aqui a gente tem 62 mil hectares passivos. Não quer dizer que a gente vai recuperar tudo, né? Talvez nem precise a gente recuperar tudo, mas a gente tem que recuperar a maior parte possível, né? Nos lugares onde a gente vai conseguir focar mais em biodiversidade, em proteção da água, em resolver problemas que a gente tem aí com as mudanças climáticas e tudo mais. Então, percebam que essa região aqui de Bananal, onde está a região que tem mais vegetação, da Serra da Montanha, que junta aqui, a gente quase não tem, né? E aqui, quando a gente vai entrando nas áreas mais dominadas pelas pastagens, a gente já percebe as APPs degradadas aí, muito, nessa região, muito pelo fogo, né? O fogo constante. E aí, só mais alguns cenários que a gente tem, que aí, esses dados a gente vai sobrepondo para poder pensar em priorizações. Um incremento de polinização, o primeiro mapa, que seria o quanto que a gente vai estar ganhando em polinização, restaurando as APPs. Então, pensando que a polinização é um serviço importante para a gente produzir alimento. A gente depende da polinização das abelhas, dos insetos para produzir alimento. Então, a gente também projetou isso. O sequestro de carbono, que também é importante para a gente enfrentar as mudanças climáticas. Quais são os municípios mais eficientes aqui para captar carbono quando a gente restaurar? E também esses dois riscos aqui, risco de deslizamento e risco de inundações. Como que a gente consegue reduzir, aumentando a cobertura florestal dessas regiões. Então, a gente já começa a entender alguns municípios que são mais vulneráveis. Esses dados aqui a gente pegou do Adapta Brasil, é um dado público, né, do sistema do Adapta Brasil. É um dado muito bom para pensar nesse planejamento de risco climático. E aí, contextualizando com o que a gente tem falado aqui hoje, né, trouxe esse conceito do IFAM, vocês me corrijam se eu estiver errado nesse conceito aqui, mas sobre a restauração do patrimônio histórico. Conjunto de intervenções realizadas em patrimônio com o objetivo de desenvolver sua integridade física e estética, considerando seu valor cultural e histórico. Tá coerente, né? Tá coerente? Pode passar. Se a gente trouxer o olhar da restauração ecológica, a ciência, a prática, a arte de assistir e manejar a recuperação da integridade ecológica dos ecossistemas, incluindo o nível mínimo de biodiversidade, de variabilidade de estrutura, funcionamento dos processos ecológicos, considerando seus valores ecológicos, econômicos e sociais. Esse termo aqui é da SER, né? Sociedade Ecológica da Restauração Internacional. Então vocês conseguem ver que tem uma similaridade entre os termos, né? Da restauração do patrimônio e restauração ecológica. Na prática, é muito parecido. O que a gente traz da restauração ecológica é a gente usar ferramentas que a gente tem hoje para tentar trazer uma mata que a gente tinha no passado, uma biodiversidade que a gente tinha no passado. A gente vai olhar para aqueles processos e tentar replicar eles como eles eram antes, né? A gente não vai olhar uma mata como ela está hoje e copiar. Vamos fazer um inventário ali da Bocaina e vamos falar, aqui a gente tem 3.000 espécies por hectare, vamos plantar 3.000 espécies por hectare. A gente não vai fazer isso, não é uma cópia, a gente está recuperando com o que a gente tem acesso hoje. Então a gente vai incluir uma quantidade de espécies que é relevante e a natureza, né, a regeneração natural vai ajudar a fazer o processo. Isso que é o olhar da restauração ecológica. E ela tem esse nome de restauração porque exatamente ela se relaciona com esse olhar de restaurar coisas, né? Da gente pegar uma coisa que estava degradada ali e a gente usar ferramentas modernas que a gente desenvolveu para levar ela o mais parecido possível com o que ela era antes. Pode passar. Mais um.
Então a gente tem mais esses outros termos aí, que todos vocês imagino já ouviram, né? Reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, restauração florestal, o que está certo a gente usar? Não está nada errado, esses termos são aceitos em muitas frentes, mas eu sempre recomendo que se use restauração ecológica. É o termo mais aceito hoje para a gente falar disso. Quando a gente se refere a reflorestamento, a gente está falando devolver floresta para algum lugar. Só que esse termo ele foi muito apropriado pelas empresas da produção de eucalipto, de pinos, de madeiras no geral. E hoje em dia a gente pode recuperar ecossistemas que não são florestais. A gente tem esse olhar. O cerrado, por exemplo, tem áreas de gramíneas, né? Os pampas, enfim. Então, reflorestamento é um termo que está caindo em desuso para a gente falar de meio ambiente, fica muito mais voltado para o eucalipto. Recuperação de áreas degradadas, imagino que vocês já ouviram também, ele tem muito mais a ver com tornar aquela área que é degradada a um nível de não degradação. Não quer dizer que a gente vai retornar aos processos ecológicos que ela tinha antes. Né? Então, uma área que foi minerada, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue fazer com que ela tenha a mesma floresta. Então, a gente vai fazer uma recuperação de área degradada, a gente vai estabilizar o solo, vai fazer processos onde a gente vai manter aquela área sem ampliar a sua degradação. E a restauração florestal? A restauração florestal ela é um dos termos aqui da restauração ecológica. Então, significa que a gente está restaurando ambientes florestais, que é o caso da Mata Atlântica, pensando nessa serra que a gente está falando. É lógico que a Mata Atlântica tem ambientes que são campestres, né? Tem Itatiaia, por exemplo, tem os campos de altitude que quem não foi, recomendo que vocês vão amanhã para conhecer, porque é incrível, aquilo é absurdo, não dá para acreditar que é a Mata Atlântica, a biodiversidade que existe. A gente tem, né, nas outras regiões, depois acho que você vai comentar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem na Mocane também campos de altitude, que são regiões muito biodiversas, mas a restauração florestal é o que a gente usa para restaurar os ambientes florestais da Mata Atlântica. Isso que a gente está descendo para a Serra do Mar, descendo para o Ubatuba e ver aquela floresta, aquilo ali a gente faz a restauração para chegar naquele nível. E aí, pensando na SOS Mata Atlântica, o que ela já fez de restauração, a gente já plantou mais de 42 milhões de mudas, que equivale a 23 mil hectares. Mais de 1.300 empresas já apoiaram a gente nesse nível de doações para a gente fazer restauração. A SOS não toma recurso público, ela trabalha só com recurso privado, doações privadas. E aqui um antes e depois da nossa sede lá em Itu, que eu deixo o convite para vocês conhecerem. É uma fazenda que antigamente era de café e foi convertida para pasto, então segue bem o que a gente tem aqui no Vale. E aí deixa eu começar de novo esse GIF. Você vai ver aqui que essa imagem era de satélite, é uma área totalmente de pastagem, e aí a gente recuperou a floresta, né, no entorno, lá é onde a gente produz as mudas para os nossos projetos, é onde a gente tem a sede que faz educação ambiental. São 380 hectares de restauração. E aí mais alguns antes e depois aqui de restauração, que são aqui já, começando aqui pela região, em Aparecida, um projeto que a gente tem em parceria com o Santuário, um antes e depois aí, né, esses morros pelados, degradados do vale, então dá para a gente conseguir recuperar a floresta nessas áreas. Mais um exemplo aqui em Aparecida, essa foto aqui é interessante porque ela é a diferença de um ano para o outro só, 2019 a 2020, então aqui é claro que as mudas já estavam implantadas na primeira foto, mas olha como se a gente der um estímulo para a área, ela consegue recuperar a vegetação, né, cobertura florestal. Esse já é um exemplo na região de Limeira, Fazenda Porto Feliz lá em Limeira, PCJ, dominado por cana. Esse aqui é o Rio Piracicaba, então também é uma diferença de um ano de uma área para outra. É uma condição que a gente não encontra aqui, porque esse tapete, essa área plana aqui, é muito difícil a gente achar para plantar aqui no Vale, mas é também uma frente para a gente conseguir recuperar. Mais um exemplo, essa aqui já no oeste do estado de São Paulo, lá em Estrela do Norte, perto do Presidente Prudente. Essa área que tem 124 hectares que foi restaurada. Primeira foto ali em 2016 a gente nem tinha drone ainda para fazer imagem, então a imagem do Google mesmo, mas dá para perceber, né, como que essa área se recuperou. E aí duas áreas que a gente tem trabalhado mais recentemente aqui na região, as duas são em Cachoeira Paulista, Fazenda Bom Pastor e Fazenda São José. As duas somam mais de 100 hectares de restauração, né, dá para ver a mantiqueira lá no fundo. E a gente está recuperando as APPs dessas propriedades. A gente percebe aqui que aqui ainda não tem nada, né? Nem tinha começado o cercamento da área, mas olha a degradação, né? Esse é o cenário que a gente encontra em geral no Vale do Paraíba. E a gente ter floresta nessas matas de galeria aqui do lado dos rios ajuda muito a gente a conservar esses rios e a água. E aí outras frentes que a gente atua também, que podem contribuir com a região, o apoio para a criação de unidades de conservação, dentro da frente de áreas protegidas, né? O apoio para criar unidades de conservação, o apoio para implementar os planos de manejo,
fortalecimento dos conselhos gestores das unidades de conservação. A gente tem um apoio tanto no Parque de Itatiaia quanto no Parque da Serra da Bocaina. É um apoio institucional, é um fundo que a gente tem que gera recurso. Esse fundo está investido, ele gera um rendimento, esse rendimento é passado às unidades de conservação. É lógico que essas unidades elas têm o recurso que é do governo, né, de praxe que entra, mas muitas vezes, o Ives vai poder dizer melhor isso, muitas vezes quebram um veículo de fiscalização, que ficou caro, vai precisar abrir uma licitação. Isso demora um pouco, né? Já estou interessado nesse Legal. recurso. Legal. E aí esse recurso ele entra, a gente consegue suprir esse buraco que ficou desse momento que vai ficar ali a área, né, o carro parado porque está abrindo uma licitação. Então a gente consegue fazer isso com esse apoio financeiro. Isso é uma das coisas. Aquela foto que vocês estão vendo é uma cachoeira que a gente apoiou lá no Itatiaia. É uma cachoeira que ela é acessível hoje para pessoas com dificuldade de locomoção. Então a pessoa hoje consegue ter um deck que foi construído na cachoeira, né, junto com o pessoal do parque, né, todo o impacto foi analisado. E a pessoa hoje que tem dificuldade de locomoção, ela entra naquelas cadeiras Juliette, que são adaptadas para áreas mais difícil de acesso, e ela consegue entrar embaixo da queda da água. Então, isso para uma pessoa que chega na cachoeira, a pessoa que chega na cachoeira e só consegue olhar, e ela conseguir entrar na cachoeira, isso muda a vida de alguém, né? E a gente conseguiu fazer esse apoio aí com esse recurso que eu falei para vocês. Então, são pequenos e pontuais recursos que conseguem ajudar muito ali. Também com a produção de conhecimento, gerando estudos, né? E o apoio à criação de 400 novas RPPNs que a gente já fez ao longo da nossa história. RPPNs são reservas privadas, né? Então a gente consegue também um recurso. Ano passado a gente apoiou a criação de 7 aqui na Mantiqueira, na região ali de Itamonte. Esse ano a gente apoiou mais 7 já na região do Tietê, ali na Nazaré Paulista, naquela região ali do Cantareira. E aqui um pouco só dos detalhes das unidades de conservação que a gente tem na região do Paraíba. Então, cada uma delas aqui tem várias categorias, tem as APAs, tem as de proteção integral. Então, vocês percebem que aqui a nossa região é uma região muito rica quanto a essa quantidade de vegetação que a gente tem conservada e a conservar. Né? Esse olhar é muito importante para a gente ter. E aí, as outras frentes também que a gente atua é a água limpa. A gente tem um projeto de monitoramento dos rios, né, de voluntariado, são 3 mil voluntários no Brasil todo, na Mata Atlântica toda, 17 estados. Aqui no Vale do Paraíba a gente tem grupos em Aparecida, em Cruzeiro, em Lorena, em Jacareí, tem mais, em Baranal, estou bem lembrando mais algum, mas esses grupos eles vão mensalmente num ponto do rio e analisam, fazem uma coleta de dados e analisam esses dados e anualmente a gente gera um relatório. Então a gente fala, ó, esse ponto aqui X em Aparecida, ano passado o rio estava com qualidade boa e hoje está média. Ano que vem está como? E aí a gente tem um histórico disso de mais de 20 anos, de vários rios da Mata Atlântica, e aí a gente consegue olhar e produzir, né, ajudar a fomentar a política pública. Né? Por que o rio tal melhorou e esse rio aqui não melhorou, que passa por tal cidade? Então a gente pode bater lá na cidade e mostrar isso com dados. Esse projeto de monitoramento e voluntariado está expandindo aqui na região do Vale do Paraíba, então se algum de vocês estiverem interessados, tiverem interesse em participar, a gente pode colocar num banco aí e futuramente vocês entrarem como voluntários. A gente atua com a produção do conhecimento e monitoramento, né? Muito com o Atlas da Mata Atlântica, uma parceria com o INPE, muito robusta, uma parceria histórica com o INPE. Desde 86, de 89 a gente mede, está errado essa data, desde 89 a gente mede o desmatamento da Mata Atlântica, também anualmente a gente lança esse relatório, sempre em maio. Quando vocês precisarem de algum dado de desmatamento da Mata Atlântica, é só procurar lá. E o sistema de alerta da Mata Atlântica, de desmatamento da Mata Atlântica, que a gente fez em parceria com o MEP Biomas também. E a educação ambiental, que a gente já teve mais de 50 mil pessoas envolvidas em ações educativas, muito lá na nossa sede em Itu, mas a gente já fez parceria também aqui na região, com a Casa do Pequeno, outras instituições que atuam aqui com educação. No INPE também já tivemos atuações de educação. E a gente tem esse curso que é o Aprendendo com a Mata Atlântica, que é um curso à distância, EAD, que o objetivo dele é formar professores da rede pública sobre questões do meio ambiente, né, e a valorização da Mata Atlântica. E por último, pessoal, não é só a SOS Mata Atlântica que trabalha aqui. Eu trouxe alguns exemplos de algumas instituições que estão trabalhando aqui. Eu sei que tem muitas outras. Se tiverem outras ONGs aqui que não estão contempladas, por favor, se manifestem. Essas são as que eu mais tenho contato porque são da restauração e eu vim da restauração, né? Então tem esse contato com eles, mas tem a Serra Cima e Cunha, o Corredor Ecológico, que
São José, Acarui, Suinã, tem muitas ONGs que estão trabalhando com essas frentes e são ONGs que a gente tenta fomentar e ampliar essa atuação deles aqui na região. Claro, tem o ICMBio e a Fundação Florestal, que são atores muito importantes também com as unidades de conservação, os entornos, né, os mosaicos de unidades de conservação. E por último, esse estudo que foi desenvolvido por essas ONGs e mais algumas, que é o Plano Diretor da Restauração do Vale do Paraíba. Ele foi apoiado pela TNC, pela Iniciativa Verde e construído por essas ONGs locais. Esse estudo, eu convido todo mundo a ler, é um estudo bem denso, longo, mas ele fala muito sobre a priorização de áreas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, aqui essa região, qual que é o melhor benefício que eu posso ter? Será que essa região, qual que é o tipo de mata que eu tenho? Será que eu tenho um Brofladense estacional? Será que é melhor restaurar aqui ou mais para lá? Tudo isso está escrito nesse plano diretor, é muito robusto. E, bom, tem várias outras instituições atuando aqui, tem IC, Iniciativa Verde, tem o ISA que trabalha aqui na região, tem os conselhos, né, os CONDEMAS, as prefeituras. Então, o que eu quero trazer de mensagem é vocês aqui na região de Piquete, todas essas ONGs unidas aqui com o olhar de ter o Vale do Paraíba como um ambiente simples para a preservação da Mata Atlântica, que é o potencial que existe aqui. Muito casado com o turismo, já pensando nos patrimônios históricos que a gente tem. Se vocês forem para Barreiro e para Bananal, já conhecem lá, vocês sabem do que eu estou falando, como que o patrimônio histórico e o patrimônio ambiental se conversam. E eu acho que isso tem, essa região do Vale Histórico, que muita gente olha como uma região, a região do Vale Histórico é a região mais pobre, realmente é mais pobre. Mas eu acho que o potencial do turismo aqui tem uma grande chance de escalar, né, a riqueza dessa região futuramente. E a gente está disponível para somar nessa conservação. Todas essas ONGs eu sei que também estão super afim de trabalhar, essas instituições. Bom, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, deixo meu contato aqui, se alguém quiser, fique à vontade de me mandar um e-mail ou conversar comigo no café ali. Mas trazendo que a nossa missão é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. Agradeço a atenção de vocês.